Olá pessoal, tudo bom? É um prazer e uma grande oportunidade estar aqui dividindo com vocês um pouquinho da minha história. Meu nome é Juliana Nefer e eu vim falar das medicinas da floresta, da ayahuasca, da mãe sananga, do pai rapé e do pai tabaco. Bom, quando a gente fala das sagradas medicinas, a gente tem um assunto aí muito abrangente, né? Nós temos estudos científicos, temos os estudos espirituais e temos também tudo que ela reverbera num todo, dentro da nossa consciência, as ações que ela permite que o nosso cérebro desenvolva com a força dela interagindo entre nós. Cada medicina dessa tem a sua sagralidade. Como que eu conheci essas medicinas, né? Como que elas vieram parar na minha vida? Eu venho do berço da bruxaria e ao longo dessa minha caminhada eu aprendi também a comungar com o xamanismo, aonde eu acredito que o xamanismo e a bruxaria eles andem paralelos aí, né? Temos culturas diferentes, porém muitas similaridades. E nessa minha caminhada dos meus aprendizados, eu cruzei aí a sabedoria da magia cabalística e num retiro da cabala, eu conheci pessoas que consagravam a medicina ayahuasca, a medicina rapé, o pai tabaco e me interessei bastante. E assim aconteceu o meu primeiro ritual, onde eu tive vários processos, enfim. Quem já consagrou a medicina sabe como ela reverbera dentro da gente. E eu fiquei encantada com a capacidade dessas medicinas de fazerem com que a gente trabalhe o nosso eu, tudo aquilo que a gente tem como somatização, memória, os nossos caminhos, né? E daí então eu tive um chamado muito grande para estar desenvolvendo a medicina no meu espaço de trabalho. Eu tenho um espaço chamado Espaço Vila Mística e é um espaço universalista, onde as bases é a bruxaria e o xamanismo. Mas lá nós como universalistas recebemos as medicinas aí com uma forma de trabalhar com todo o respeito que as medicinas merecem, mas também com uma universalidade enquanto credibilidade espiritual, enquanto fé. Não temos um dogma específico, né? Mas desenvolvemos aí várias formas de comungar com o plano espiritual e também entendendo a ayahuasca como um grande meio de cura. Então vamos começar falando um pouquinho da grande mãe ayahuasca. A ayahuasca é um chá que vem de cultura indígena, né? Os índios que descobriram aí o chá, conta-se a história, existem muitas histórias, né, que falam de como a ayahuasca surgiu, mas resumindo um pouco da forma como eu aprendi, o grande pajé de uma aldeia recebeu de Wakantanka, ou da energia da criação, a informação de que o chá ele traria uma consciência viva, que a energia da criação estaria latente aí na força desse chá, aonde a gente pode enxergar a real verdade, a real essência de um espírito. Esse chá é uma mistura de dois vegetais, da chacrona e do jagube. A chacrona é uma folhagem e o jagube é uma raiz, também conhecido como mariri. E água, maceração, muito rezo e respeito e toda uma cultura inserida no feitio desse chá. No meu espaço, o nosso chá ele vem do Acre. Não somos nós quem fazemos o nosso chá da ayahuasca. Existem pessoas que trabalham já com isso há anos e dão uma dedicação espiritual ao feitio e uma seriedade, um respeito às medicinas que elas devem ter. Então esse chá vem pronto para nós. A ayahuasca, eu poderia aqui ficar 2 anos conversando com vocês o que é a ayahuasca e o que acontece durante um ato ritualístico. Mas a ayahuasca ela interage com a gente de forma tão particular que eu não teria como passar 100% disso tudo para vocês. Bom, primeiro que o nosso corpo ele fica num estado vibracional, espiritual, a nossa consciência ela fica bem alterada. Essa questão da gente ter a centralidade das coisas, querer dominar o corpo, pessoas que são muito dominadoras, que são muito enrijecidas, têm pouca flexibilidade, elas apanham um pouco quando elas entram na força da medicina, porque a primeira coisa que a medicina faz é nos proporcionar um relaxamento profundo e não só isso também, colocar a gente num estado de percepção, um estado extrafísico, que a gente não está acostumado a ter isso no dia a dia. Pode-se dizer que é semelhante a um estado de embriaguez, mas com uma consciência um tanto quanto alterada.
Bom, a gente entra no estado meditativo, onde a gente tem uma amplitude de consciência, onde a medicina ayahuasca trabalha também todas as nossas capacidades mentais, onde a medicina ayahuasca trabalha tudo aquilo que a gente tem como registro, desde a parte da infância, do útero da nossa mãe, tanto talvez, para quem acredita, de experiências com relação a vidas passadas, aquilo que está guardado dentro do nosso eu. Ela vem trazendo também a nossa consciência para entender o nosso dia a dia, o nosso caminho. É uma viagem na nossa sombra. E nesse momento, a nossa audição, o nosso olfato, eles ficam tanto quanto alterados. A gente tem uma hipersensibilidade física nas nossas percepções extrasensoriais. Então, quando a gente procura um local para fazer a consagração com esse chá sagrado, é muito importante que a gente vá por indicação de uma pessoa que já conheça o local onde ela vai estar, que já tenha experienciado. E hoje a ayahuasca é abordada em muitos cumes religiosos diferentes, né? Nós temos o pessoal da Umbanda desenvolvendo trabalhos com a ayahuasca, nós temos o Daime, né? A doutrina do Daime, que também desenvolve os trabalhos com a ayahuasca. Aqui nós somos da bruxaria e também temos uma vertente do xamanismo. Enfim, existem várias formas de você desenvolver um ritual com a medicina. Então, cada uma delas traz um ponto de fé, traz uma forma de ritualística diferente. Voltando um pouquinho às sensações que ela causa, durante o momento que nós estamos na força da medicina, a gente faz vários tipos de conexões. Podemos nos desdobrar espiritualmente e atingir diversas dimensões diferentes. Podemos também fazer trabalhos de consciência, voltar ao nosso eu, a um momento de infância, de útero materno. Podemos voltar em algum momento específico da nossa vida que tenha trazido alguma memória, uma lembrança, seja ela traumática, ou seja, algo que a gente precise resgatar. Então, os trabalhos na força do chá e o que ele nos proporciona é muito particular. Vai de cada um, do que cada um está vibrando, do que cada um absorveu e também da sombra de cada um. É uma imersão no nosso eu, uma imersão profunda, né? Bom, falando um pouco da medicina sananga. A sananga é uma espécie de colírio indígena, onde a gente recebe algumas gotinhas nos nossos olhos, e ela tem vários benefícios. Além de limpar o globo ocular e permitir que a gente tenha uma desintoxicação por excesso de poluição, a sananga também trabalha na nossa pineal e no nosso chakra cardíaco. É uma excelente medicina para quem está somatizado, depressivo, deprimido, para quem precisa desobstruir a glândula pineal, para quem quer uma conexão, uma elevação. Fora que eu entendo dentro de mim que a sananga também traz bastante paz de espírito. A sananga arde bastante, ela é uma medicina também bem profunda, de uma sabedoria enorme. Ela traz também pra gente vários trabalhos conscienciais, de uma introspecção, como se fosse um estado meditativo, onde a gente tem essa expansão do cardíaco, e eu acredito que um realinhamento do nosso chakra cardíaco e sucessivamente dos outros chakras também. Coloca a gente também num estado de consciência, não vou dizer tanto alterado como da medicina ayahuasca, mas ela traz, né, um outro tempo ritmo para o nosso corpo. Bom, a sananga, geralmente aqui no nosso espaço, a gente tende a ministrá-la antes de dar a medicina ayahuasca, de fazer o serviço da primeira porta com a medicina ayahuasca, justamente por ela deixar a gente mais relaxada, em estado meditativo, e também por ela arder bastante. E tudo que a gente comunga após ter comungado a medicina ayahuasca fica mais enfatizado, né? Fica mais potencializado. Mas assim ela pode ser também repetida as doses durante um ato ritualístico, e aí vai de quem está ministrando ou da pessoa que sente um chamado para recebê-la de novo. Com relação à sananga, assim como todas as medicinas, tem alguns cuidados a serem tomados, né? Pessoas que têm pressão ocular, não é interessante que receba a sananga sem algum estudo, uma avaliação antes. Tem alguns cuidados aí que a gente precisa saber. E também, principalmente, da onde vem essa sananga, né? Se for o caso de alguém passar a se tratar com ela ou a estar obtendo através de alguma casa para que possa fazer esse tratamento em casa. É muito importante saber a procedência da sananga e também o respeito pela medicina. Bom, a medicina rapé. A medicina rapé é uma medicina que é como se fosse um talco de ervas, que é soprado nas narinas através de um instrumento feito de bambu,
ou de outros materiais também naturais. Esse instrumento é chamado tepi e o auto-aplicador de rapé chama-se curipe. O rapé, ele é uma medicina bem enfática e bem automática. Assim que a gente recebe o sopro na primeira narina, o nosso corpo ele já começa a reverberar várias sensações, como, por exemplo, formigamento, frio, calor, pressão na cabeça, expansão do chakra cardíaco. A gente entra também num outro estado aí vibracional. Nós temos elevação, conexão, temos paz de espírito e bastante conversa consciencial. Claro que as potencialidades desse sentir, elas variam de pessoa para pessoa, né? Cada organismo é um organismo e cada pessoa tem o seu desdobramento, cada um tem a sua particularidade extrasensorial quando está comungando uma medicina. Então, o processo de um não necessariamente vai ser igual ao processo do outro. E isso é válido não só para o rapé, mas como para a ayahuasca, para a sananga e até mesmo para a medicina do pai tabaco, que a gente já vai falar já já. Bom, o rapé, eu já acompanhei vários processos acontecendo na força do rapé. Limpezas, né? Essas limpezas, elas podem ser etéricas, de forma vibracional, como elas podem ser físicas também. Tem muitas pessoas que vomitam recebendo a medicina do rapé, ou que sentem uma leve dor de barriga, ou que soam muito, choram, ou até mesmo rotam. Isso tudo a gente entende que está dentro aí dessas percepções de limpeza, né? Essas limpezas, elas podem ser tanto de um organismo intoxicado por uma má alimentação, por um hábito ruim, ou até mesmo intoxicado de forma energética, né? Companhias espirituais não interessantes, uma vibração ruim, os seus chakras desalinhados, uma pineal cristalizada. Então o rapé ele faz vários processos, vários trabalhos dentro do nosso corpo. Hoje em dia existem rapés que são pilados não somente de tabaco, porque a base principal de um rapé, na maior parte das vezes, assim como eu aprendi, provém da folha do tabaco, que é incinerada, seca, incinerada. As cinzas desse tabaco são filtradas, peneiradas, né, geralmente num tecido fino, como um voal, se transforma num leve talquinho, e aí elas podem ser alquimizadas com alguma cinza de uma outra erva que tenha sido escolhida pelo feitor do rapé. Aqui na casa nós temos 2 feitores que são bem sérios e respeitosos quanto à medicina, que são os feitores que nós fazemos questão aí de indicar para que vocês conheçam, que é o rapé do Pôr do Sol ou o rapé do Abuelos, que é do George. Então, se vocês tiverem aí esse interesse em procurar e buscar também informação com esses ministradores, eles são feitores dessa medicina e eles sabem com certeza trazer esse benefício de uma forma ampla a ser estudado e até mesmo a gente aprender a receber esse sopro, essa medicina sagrada. Bom, o rapé ele desintoxica o organismo, ele coloca a gente em estado de conexão, em estado de introspecção, onde a gente consegue ter uma conversa com o nosso eu, e para aqueles que são mais sensíveis, a gente também consegue conectar os nossos guias. Então são medicinas que nos propõem não só um bem-estar físico, mas também um bem-estar espiritual. Bom, falando agora um pouquinho da medicina do tabaco ou do pai tabaco, assim como é conhecida, também é uma medicina de rezo, também é uma medicina que deve ter todo um respeito. O tabaco, ele vem na medicina não de forma viciante, porque ele é um tabaco curador, ele vem de forma meditativa, curadora, expurgadora de negatividade. O tabaco, ele traz a nossa consciência para um outro ritmo, ele traz um trabalho de chakra cardíaco, ele traz um trabalho mental, uma expansão mental, uma elevação, paz de espírito e conexão. Nós podemos fazer através do pai tabaco limpezas desde as mais leves até as mais profundas. E existem várias formas de você receber a medicina do pai tabaco. Aqui no nosso espaço a gente trabalha com o pai tabaco através da chanupa, que é um cachimbo, que pode ser de vários materiais, como por exemplo um cachimbo de jurema ou um cachimbo de angico. Os tabacos são feitos aqui no espaço. O tabaco é pilado, seco, pilado e alquimizado com ervas e flores, desde um tabaco com baiá a um tabaco com ervas. Esses tabacos passam por consagrações diversas, muitas vezes na linha dos pretos velhos ou na linha dos caboclos e até mesmo na linha do povo cigano, aonde a gente desenvolve o resto do pai tabaco e toda essa fé e essa elevação através dessa medicina. E aí esse tabaco ele é
cachimbado, literalmente. E a gente leva ele para dentro do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, através do uso da chanupa, do cachimbo, como também podemos receber o sopro do Pai Tabaco, que é quando você tem ali um ministrador ou um irmãozinho de caminhada, fazendo a medicina acontecer e te dando um sopro na intenção de te limpar, de te harmonizar, de te elevar e de te equilibrar. Bom, a medicina do Pai Tabaco, assim como todas as outras, a gente poderia também ficar falando aqui um tempão dela e explorando vários conhecimentos, mas todas elas são muito minuciosas e a forma como cada um recebe também é muito particular. Eu quero só fazer uma ressalva com relação à medicina ayahuasca, que no início do vídeo eu não compartilhei, mas eu quero compartilhar agora. Existem inúmeros estudos que falam da medicina ayahuasca, do rapé, da sananga e até mesmo da medicina do tabaco. E esses estudos estão bem sérios, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. A ayahuasca ela é muito estudada e de forma medicinal a gente já está tendo várias informações bacanas para divulgar com as pessoas, porque infelizmente hoje em dia a mídia ela é muito negativa quando o assunto são as medicinas da floresta, principalmente a ayahuasca, que infelizmente ainda é encarada como uma droga alucinógena, sendo que nós, ministradores, sabemos, e as pessoas que comungam com a força da medicina sabem que a ayahuasca, na verdade, ele é um chá sagrado enteógeno. Ela conecta a gente ao divino, né? Então, os estudos que acontecem hoje em dia, eles vão mais para a parte medicinal enquanto cura física, né? Então, nós temos alguns dados importantes que já estão acontecendo e a sabedoria que eu trago para vocês é que existem estudos que já comprovam que a ayahuasca é extremamente benéfica para mal de Alzheimer e mal de Parkinson, aonde ela estimula a produção de neurônios saudáveis dentro do nosso corpo e faz com que o cérebro entenda novos comandos ou religue comandos que já estavam esquecidos. Ela é um excelente filtro sanguíneo, por isso que muitas pessoas dependentes químicas são tratadas somente com ayahuascas em centros de ajuda, né, a esses dependentes. Então, para você ver que essa ação dela é bem profunda, né? O trabalho que ela faz no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa matéria, é bem profundo. Fora isso, como antidepressivo, ela também é muito estudada por conta de ter várias enzimas, como por exemplo o DMT, que faz com que a gente libere serotonina e outras enzimas do corpo que são fabricadas, que são positivas para o nosso organismo. Portanto, a gente entende que ela também é profundamente antidepressiva e é por isso que muitas pessoas, na hora de comungar após uma ritualística, né, falam que existe uma grande sensação de gratidão, de felicidade, de bem-estar. Existem inúmeros estudos também com relação à sananga, enquanto cegueira ou cegueira parcial de um olho que volta a ser saudável, ou a cura de um grau ocular, por exemplo, né? O Pai Rapé, existem muitos estudos também para pessoas que querem parar de fumar. Consagrar a medicina do Pai Rapé pode ser muito interessante, não como uma muleta, porque isso não é interessante que se faça com nenhuma dessas medicinas, mas como um tratamento mesmo, né? Porque ali você vai curar o seu espiritual e você também vai desintoxicar a sua matéria. Enfim, existem muitas informações bacanas e positivas sobre a medicina ayahuasca, sobre a medicina rapé, sobre a sananga e o Pai Tabaco. Eu, Juliana, aqui do Espaço Vila Mística, me ponho à disposição de esclarecer dúvidas e a receber as pessoas com muito carinho e muito respeito às medicinas, aquelas que querem conhecer um pouco mais, aquelas que buscam um local que se trabalha com seriedade, respeito não só a pessoa que está vindo comungar, mas também respeito com a força dessas medicinas, né? Essas medicinas, elas não são brincadeira, elas não são droga, elas não provocam oba-oba ou podem ser usadas em qualquer tipo de situação como raves, festas ou baladas. Essas medicinas, elas devem ser respeitadas de forma profunda e saber ministrá-las é muito importante. Portanto, seja aqui no nosso espaço ou em outras casas, porque hoje em dia, gratidão à energia aí do divino, nós temos inúmeras casas maravilhosas que já estão aí experienciando com a medicina ayahuasca há anos e trazendo um grande trabalho, um trabalho sério de respeito. Então nós temos vários lugares
que poderiam ser citados e procurados, mas é muito importante que as pessoas entendam que o chá da ayahuasca é uma viagem profunda para o nosso eu e que você precisa ali ter uma pessoa apta para te ajudar durante o seu trabalho, cuidar de você, ajudar você a entender tudo isso que está acontecendo, não interagindo propriamente com você durante o chá, porque o chá é uma introspecção, é um trabalho seu consigo mesmo e com o plano espiritual que está ali te guiando, mas é muito importante que você tenha ministradores que entendam a medicina e que saibam ajudar você durante o seu ato ritualístico e trazer isso com segurança, ok? Bom, eu vou me despedindo de vocês e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar e que nós tenhamos muita luz na nossa caminhada. Gratidão.